Regra de sociedade. Essa parte de exercício, tem muito cuidado. Lembre, regra de sociedade, nós temos o quê? Nós temos o lucro dividido pelo capital, vezes o tempo que esse capital ficou na empresa, ok? Então ele diz o seguinte, essa questão diz assim, Tiago Pacífico e Rodrigo formaram uma sociedade, Tiago Pacífico fundou a empresa com um capital social de 600 mil. Admitiu o Rodrigo 4 meses depois com a metade do seu capital. Será 600, então Rodrigo entrou com 300, certo? No final de um ano de atividade, apurou-se um lucro de 288 mil após o balanço. Qual a parte do lucro coube a Tiago Pacífico? Lembre, 4 meses depois, com a metade do capital, no final de um ano. Então lembre, olha o que eu tenho. Eu tenho, tá certo? Eu tenho Tiago, o capital 600, então ele disse 4 meses com a metade no final de um ano, então 12 meses. Por quê? Porque o Rodrigo, a unidade do Rodrigo, lembre, 4 meses depois, então 12 meses, 4 meses depois, então o Rodrigo pegou 300, aplicou durante 8 meses, ok? Então simplesmente simplificando, ó, 300 dá 1, por 300, dá 2. Por 4, dá 3. Por 4, dá 2. Então, simplifica 2 de um lado, 2 do outro. Então, implica, agora multiplica, ó. Tiago, que recebeu, foi 3 vezes o que o Rodrigo recebeu. Pronto. Agora, vamos um detalhe. Qual é? O que Tiago recebeu mais o que o Rodrigo recebeu, tem que dar exatamente R$288. O Tiago é 3R, então 3R mais R dá 288. 4R é igual a 288. Então R é 288 dividido por 4. Então as continhas. 288 dividido por 4. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada. 8, então dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Então, lembre, Rodrigo recebeu 72 mil. Pronto, 72 mil. Ele quer saber a parte do lucro do Tiago. Então, lembre, o Tiago foi 3 vezes o que o Rodrigo recebeu. Então, Tiago 3 vezes 72 mil, certo? Então, eu tenho que Tiago recebeu nada, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Então, Tiago recebeu 216 mil reais. Então, o item correto, C de casa, ok? Bem simples, são as contazinhas. Nós temos uma outra situação bem interessante, a questão de número 9. 2 sócios, ao constituir uma sociedade, entraram respectivamente com capitais de 150 mil e 120 mil. Na divisão dos lucros, o primeiro recebeu 154 mil, a mais do que o segundo. Quanto recebeu o segundo? Lembre, ele não fala de tempo, então fica subentendido que é o mesmo tempo. Então vamos lá, um sócio X, ele tem aplicou 150 mil, o X aplicou 150 mil, então 150 mil com tempo T. O nosso amigo Y aplicou 120 mil com tempo T. Então eu posso me livrar, como o tempo é o mesmo, sem problema nenhum, mais um pouquinho de zero. Agora eu posso simplificar. Por 3 dá 5, por 3 dá 4. Então, se eu multiplicar em cruz, implica que 4x é igual a 5y. Agora um detalhe, qual é a informação? Na divisão do lucro, o primeiro, não é x? O primeiro recebeu 54 mil a mais do que o segundo. Então, o primeiro recebeu o segundo mais 54 mil. Certo? Então, pronto. O que é que eu devo fazer? Simplesmente multiplicar isso aqui por 4. Então, multiplicando por 4, vou ter 4x é igual a 4y mais, tá certo?
4y, ó, 4x é igual a 4y, mais 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20. Ó, 4 vezes 4 vai 1, 5 vezes 4, 21, 216. 4x não é 5y, então fica 5y menos, desloco para o outro lado, 4y é igual a 216. Então, na realidade, y é igual a 216. Vamos ver agora o que ele quer. Quanto recebeu o segundo? Quem foi que recebeu o segundo? Eu chamei de y. Então, resposta, 216. Então, C de casa. Pronto. Essa questão é uma questão muito famosa. Bem interessante também. Regra de 3, uma regra de 3 passo a passo. Certo? Ele diz assim, um fazendeiro tem milho para alimentar 15 galinhas durante 20 dias. No final de 2 dias, compra 3 outras galinhas. 4 dias depois dessa compra, uma raposa mata várias galinhas. E o fazendeiro pode alimentar as que restam durante 18 dias. Quantas galinhas a raposa matou? Então vamos passo a passo. Eu tenho galinhas e tenho dias. Calma, passo a passo. Ele tem 15 galinhas durante 20 dias. Então vamos lá. 15 galinhas, 20 dias. Só que 2 dias depois, o que acontece? 2 dias depois, eu ainda vou ter as 15 galinhas, só que ele vai alimentar por quanto? Quanto tempo tem? Eles já comeram 2 dias? Durante 2 dias, então só tem 18 dias. Só que, preste bem atenção, com 2 dias depois, eu passo a ter 18 galinhas. Eu vou alimentar com essa ração de 18 dias, das 15 galinhas, agora são 18 galinhas, eu vou alimentar quantas? Então lembre, a história de regra de 3 grandezas, diretamente ou inversamente. Se eu tenho 15 galinhas, elas comem durante 18 dias. Se eu tenho 18 galinhas, vai levar mais ou menos tempo? Menos tempo. Então as grandezas são inversamente. Então o que eu tenho? 18 está para x, assim como 18 está para 15. Se livra, então meu x é igual a 15. Pronto. Agora eu tenho, presta atenção. Eu tenho, vamos colocar de novo aqui. Galinhas, eu tenho dias. Eu tenho 18 galinhas para alimentar durante 15 dias. Ora, o que acontece? Ele diz, como galinhas, 4 dias depois. 4 dias depois, o que vai acontecer? Eu tenho 18 galinhas, continua 18 galinhas. Só que essas 18 galinhas agora só tem quantos dias para comer? Só tem 11 dias para comer. Né? 4 dias depois, elas já comeram, presta atenção, 18 galinhas comem 15 dias. 4 dias depois, o que acontece? Eu tenho as 18 galinhas. Se eu tiver só as 18 galinhas, eu teria quantos dias para comer? Eu teria 11 dias. Aí ele pergunta, só que eu vou ter 18 dias para alimentar o restante das galinhas. Para alimentar o restante das galinhas. Que a raposa não comeu, então alimentar o restante da galinha. Então eu chamo de Y. Então, repetindo novamente. Eu tenho 18 galinhas, eu posso alimentar durante 15 dias. Com 4 dias depois, o que acontece? Eu não tenho mais, essas 18 galinhas vão comer só durante 11 dias. Então, presta atenção, ela tem ração para 11 dias. Tá certo? Então, 18 galinhas 11 dias. Só que essa ração vai dar para 18 dias. Quantas galinhas vão comer? Então, regrazinha de 3. Verifica se é direto ou inverso. Então, vamos verificar aqui se as grandezas são diretas ou inversas. 11 dias, eu preciso de 18 galinhas. Uns dias eu alimento 18 galinhas. Se for 18 dias, vou alimentar mais ou menos galinha. Então, eu tenho que alimentar o quê? Menos galinha. Ok? Então, grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então, implica 18
está para Y, assim como 18 inverte, está para 11. Pronto. Então, meu Y é igual a 11. Tá certo? Pronto. Beleza. O que ele quer saber? Quantas galinhas a raposa matou? Ora, eu tinha 18, foi para 11. Presta atenção nessa regrazinha aqui. Eu tinha 18 galinhas, foi para 11. Então, na realidade, houve uma variação de quem? De 7 galinhas. Ele quer saber quantas galinhas a raposa comeu. Então, resposta correta. A raposa comeu 7 galinhas, ok? Bem simples essa questão. Agora vamos ver a questão de número 11. 3 operários trabalhando juntos gastam 3 dias para executar uma tarefa. O primeiro trabalha sozinho, faz a mesma tarefa em 6 dias. E o segundo, em 10 dias. Supondo que trabalhando em grupo ou individualmente, os operários têm o mesmo rendimento. O tempo em dias que o terceiro operário gasta para cumprir a mesma tarefa trabalhando sozinho. Lembre, é a história de quem? Das torneiras. Então, ó, um tempo total, 1 sobre T1, mais 1 sobre T2, mais 1 sobre T3. Pronto, vamos dar os dados. Juntos. Então, juntos nós temos o quê? 3 dias. Então, 3 dias. Um tempo. O primeiro trabalha sozinho, faz a mesma tarefa em 6 dias. Então, 1/6. O segundo, certo? Sozinho, faz a mesma tarefa em 6 dias. O segundo, em 10 dias. Então, 1 sobre 10. E o terceiro é o desconhecido. Então, 1/T3. Então, o que é que eu faço? Desloco antes para a igualdade. 1/3 menos, troco o sinal, 1/6 menos 1/10. Isso é igual a 1 sobre T3. Então, 3, 6 e 10. Tirando o mínimo de comum. Tá certo? Por 2 dá 3, dá 3, dá 5. Por 3 dá 1 e dá 5. Por 5 dá 1, 1 e 1. Então, nós temos 2 vezes 3, 6, então 6 vezes 5, 30. Então, mesmo denominador comum, 30. Então, eu tenho 1 sobre T3. 30, olha, bem simples. Operações com frações com denominador diferente. Pega o denominador comum, divide por denominador de cada fração, o resultado multiplica pelo numerador. 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1. Menos 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1. Menos 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1. Então, eu tenho aqui 10 menos 5 menos 3. Então, dá 2 sobre 30. Isso é igual a 1 sobre T3. Invertendo e dividindo, T3 é igual a 15. Então, na realidade, qual foi o tempo? 15 horas. Ele pergunta, gosto de cumprir a mesma tarefa. Trabalhando sozinho, 15 horas. B de bola. Ok? Questão de número 12. A questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Diz assim, desenvolvendo a velocidade média de 18 km por hora, um pedestre correu durante 1 hora e 20 minutos. Se tivesse desenvolvido a velocidade média de 15 km por hora, teria feito o mesmo percurso em quanto tempo? Lembrando, essa história é assim, velocidade é espaço, distância sobre o tempo. Tá certo? Sobre o tempo. Aí ele diz o seguinte, primeiro dado, a velocidade é de 18 km por hora, certo? Um pedestre percorreu durante 1 hora e 20 minutos. Então, o tempo, 1 hora e 20 minutos, eu posso dizer que é 1 hora e 60, então 80 minutos. 80 minutos. Ok? Então, o outro. A velocidade foi de 15 km por hora, certo? Se tivesse desenvolvido, teria feito. Qual foi o tempo? Pronto. Bem simples. Lembre, o que é comum? Espaço. Então, daqui eu posso dizer que o espaço é velocidade vezes o tempo. Pronto. O espaço é velocidade vezes o tempo.
Então, mesmo. Então, o que que eu tenho aqui? No primeiro caso, certo? 15t é igual a 18 vezes 80. 15t é 18 vezes 80. Então, o nosso tempo é 18 vezes 80, tá certo? 18 vezes 80, fazendo essas continhas logo, certo? 18 vezes 80. Então, eu tenho 15t, 15t, 18 vezes 80. Então, eu posso simplificar, tudo é conta, simplificando. Aí, para diminuir as continhas. Então, ó, por 5 dá 3, ó, por 3 dá 5, por 3 dá 6. Então, eu tenho 5t é igual a 6, dá 480. Então, eu tenho, dá 480. Então, pronto, então 480. Então, t é sua conta. Como você faz a simplificação, depende da capacidade de cada um. Então, pronto, 480 dividido por 5, então dá 96. A unidade que eu estou trabalhando é minutos, ok? Pronto, 96 minutos. Das opções, 96 minutos, na realidade, é 60 minutos a 1 hora. Então, 1 hora e 36 minutos. Pronto. Então, eu tenho 1 hora e 36 minutos. Questão de número 12. C de correta. Então, vamos ver agora a questão de número 13. 3 torneiras, vamos lá de novo, ó. X, Y, Z, abertas simultaneamente. Enche um tanque em 3 horas. Cada uma das torneiras tem vazão constante e sozinho encheria o tanque em X horas, em 8 horas e 6 horas, respectivamente. Nessa condição, o valor de X é... Então, vamos ver lá. Ó, 1 sobre o tempo total, 1 sobre T1, mais, lembre, mais 1 sobre T2, mais 1 sobre T3. Pronto. Não interessa saber o número de torneiras, o raciocínio é o mesmo. Simplesmente encher vazão em 3 horas. Então, tempo, juntas, 3 horas. Cada uma das torneiras tem vazão constante. A sozinha encheria o tanque em X horas. A primeira, 1 sobre X. 8 horas, a outra em 8 horas. E a outra em 6 horas. Então, 1/6. Então, vamos deslocar para o outro lado. Então, eu tenho 1/3 menos 1/8 menos 1/6. Isso é igual a 1 sobre X. Tirando o mínimo de comum. Então, 1 sobre X. 3, 8 e 6. Por 2 dá 3, fica 4 e fica 3. Por 2 dá 1, não, dá 3, dá 2 e dá 3. Por 2 dá 1, dá 3, dá 3 e dá 1. Por 3, 1 e 1. Pronto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3 dá 24. Então, pronto. O mínimo de comum é 24. 24 por 3 dá 8. Mais 24 por 8 dá 3. Isso aqui é menos. Aqui nós temos menos. Ok? Então, aqui nós temos menos. Ok? Então, nós temos menos. Porque desloquei para o outro lado. 24 por 8, por 3 dá 8. 24 por 8 dá 3. 24 por 6 dá 4. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, vamos lá, 8 menos 7 dá 1. Sobre 24, que é igual a 1 sobre X. Invertendo, X é igual a 24 horas. Pronto. X é 24 horas. Então, ele pergunta, nessa condição, o valor de X será? Resposta, D de dado.
24 horas. Pronto. Questão de número 14 diz assim: uma empresa foi contratada para reformar as arquibancadas de um estádio de futebol em um prazo de 100 dias. Para cumprir o contrato, seria necessário 20 homens trabalhando 8 horas por dia. Contudo, 10 dias após o início da empreitada, os trabalhos foram interrompidos durante 30 dias em razão de fortes chuvas. Nas condições descritas na situação hipotética acima, o número de homens necessário para concluir a obra no prazo estipulado pelo contrato, trabalhando 10 horas por dia, com a mesma eficiência dos que trabalhavam no início, empreitada, é igual a. Então vamos ter cuidado com os dados da questão. Questão longa, tá certo? Mas interessante. Então vamos ver aqui o que eu tenho. Foi contratado na reforma para no estádio de futebol no prazo de dias. Então eu tenho unidade de dias. Pronto. De um estádio de futebol no prazo de 100 dias para cumprir um contrato seria necessário homens, dia, homens, horas trabalhadas diárias, horas por dia. Pronto. Então ele diz: uma empresa foi contratada para reformar um estádio, arquibancada de um estádio de futebol no prazo de 100 dias. De 100 dias, para cumprir o contrato seria necessário 20 homens. Pronto, 20 homens trabalhando 8 horas por dia. Trabalhando 8 horas por dia. Contudo, 10 dias após o início, agora, olha, para cumprir o contrato seria necessário 20 homens. 10 dias após o início do contrato, os trabalhos foram interrompidos durante 30 dias. Em razão da chuva. Então, na realidade, ele trabalhar 10 dias mais 30. Então, 40 dias. Eles têm que concluir em quem? 100 dias. Então, está faltando quanto? 60 dias. Lembre, trabalharam 10 dias, mas ficou parado durante 30, então 40 dias. Então, eles têm que concluir em quanto o restante? Em 60 dias. Certo? Situação acima, o número de homens necessário para concluir. Pronto. Concluir trabalhando 10 horas por dia. Agora tem um detalhe aqui interessante. Lembre que eles já fizeram alguma coisa da obra. Então agora, presta atenção. A obra, na primeira condição, seria 100%. Tem percentual que fizeram na obra. 100%. Ora, se eles trabalharam só durante 10 dias, então não era 100 dias, trabalharam 10 dias. Então eles só concluíram, eles só fizeram o quê? Está faltando quanto? 90%. Aqui o segredo está aqui, ó. Lembre, 10 dias de 100 representa 90%. Então vamos verificar se as grandezas são diretamente ou se as grandezas são inversamente. Coloca sempre a setinha vizinha à variável. Ok? Então vamos lá. 100 dias eu preciso de 20 homens. 60 dias eu preciso de mais ou menos. Lembre, 100 dias eu preciso de 20 homens. 100 dias. De 60 eu preciso de mais. Então, a grandeza são inversamente. Trabalhando 8 horas eu preciso de 20 homens. Se eu trabalhar 10 horas eu vou precisar de menos. Então, grandeza inversamente. 100% eu preciso de 20 dias. 90% de conclusão eu preciso de mais. 100% eu preciso de 20 homens. 90% eu preciso de menos homens. Então, grandezas inversamente. Então, eu tenho aqui 20 está para x. Então, vamos começar a brincadeira. Lembre, essa daqui, a referencial. Inversamente, então fica 60 sobre 100, está inverso. Vezes, está inverso, então fica 10 sobre 8. Direto, então fica 100 sobre 90, mesmo sentido. Então vamos simplificar um pouco. Então eu tenho esse 100 com esse 100, já me livro. 100 com 100. Esse zerinho aqui com esse eu já me livro, certo? Esse 0, 0. Agora, eu posso simplificar. Vamos ver aqui o que eu tenho para simplificar. Eu tenho por 4 dá 2, por 4, por 4 dá 2, por 4 dá 15. Aí eu fico com 20 sobre x igual a 15 sobre 2. 20 sobre x, 15 sobre 2. Vezes 9 aqui. Aqui eu tenho um 9.
Cuidado, as continhas aqui, ó, 9 aqui. Lembra, simplificou, ficou 9. Aí eu simplifico mais um pouco. Ó, eu simplifico mais um pouco. Por 5. Por 5 dá 4. Por 5 dá 3. Por 3 dá 1. Por 3 dá 3. Então, o meu x vai ser 4 vezes 2 vezes 3. Ó, 4 vezes 2 vezes 3. Então, resposta, 24. Então, nós precisamos de 24 homens. B de bola. Bem interessante. Olhe com atenção, certo? Olhe com atenção essa situação da obra. Lembre, nós trabalhamos 10 dias, então eu não tenho mais 100% da obra para fazer. Se eu já trabalhei 10 dias, eu só tenho o quê para concluir? Eu preciso de quanto? De 10 dias. Então eu gastei 10%, então falta concluir 90%. Então a questão de número 15. No Brasil, Dindim, em dias normais, na agência central, 10 caixas atendem 900 pessoas, trabalhando 6 horas diárias. Em uma segunda-feira chuvosa, 2 caixas faltaram por conta de uma virose. E o gerente quer uma previsão de quantas pessoas poderão ser atendidas nas 2 horas iniciais, quando o nível de dificuldade é 2 vezes maior. Podemos afirmar que o número de pessoas atendidas nesse intervalo é de aproximadamente. Ok? Então vamos ver aqui. No banco 2, né, agência central, caixas. Eu tenho caixas, certo? Pessoas. Grandeza. Horas. Então vamos ver as unidades. O que eu tenho? Ele tem, seguindo a agência central, 10 caixas, 900 pessoas, trabalhando 6 horas. Em uma segunda-feira chuvosa, 2 caixas faltaram. Então eu não tenho mais 10 caixas, só tenho quanto? 8 caixas. Virose, gerente de visão de quantas pessoas são atendidas? Só 2 horas. Só quero 2 horas. Então, pronto. Então, lembre, eu tenho que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Então, primeiro passo, coloca a setinha na variável. Então, 10 caixas atende 900 pessoas. 8 caixas vai atender mais ou menos? 10 atende 900. 10, então menos. Menos, ó, menos caixa, menos pessoas. Ah, em Pacífico, ainda tem um grau de dificuldade. Então, vamos verificar a situação do grau de dificuldade, certo? Então, o grau de dificuldade, ainda tem que verificar o seguinte, o grau de dificuldade. Então, o que nós vamos ter? Para você ter uma ideia, dificuldade. A dificuldade 1, aqui nós vamos ter dificuldade 2, não é o dobro. Então, agora vamos lá, com calma. 6 horas eu atendo 900 pessoas. 2 horas eu atendo menos pessoas. 6 eu atendo 900. 2 eu atendo menos. Agora, dificuldade. Presta atenção na dificuldade. Com a dificuldade 1, eu atendo 900 pessoas. Com dificuldade 2, vou atender mais ou menos. Lógico que é menos. Certo? Por quê? Mais difícil. Então, quanto? Inversamente proporcional. Então, eu tenho 900 está para x, assim, vamos começar a brincadeira. Mesmo sentido, lembre, mesmo sentido, então fica 10 sobre 8, vezes, mesmo sentido, diretamente, 6 sobre 2. Sentido inverso, está em 2 sobre 1. Ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Simplificando. Vamos lá. Vai embora, 2. Simplifica 2. Por 2 dá 4. Por 2 dá 5. Por 2 dá 3. Por 2 dá 2. Então, o que eu tenho agora? Cuidado. Eu tenho agora 900 vezes 2. Tá certo? Eu tenho 900 vezes 2. Então, x... Eu tenho 900 vezes 2, tá aqui, ó, 900 vezes 2 e 5 vezes 3.
Então, 15. Aqui. Então, o que é que nós vamos ter? Ó? Aqui eu tenho 900, aqui eu tenho 5 vezes 3. Então, está 15. Aí eu tenho 900, simplificando. 900. Ó, simplificando por 15 dá 1. Por 15 dá 1. Pronto, por 15 dá 1. Por 15 dá 60. Ok? Então, meu x na realidade é igual a quem? A 120 pessoas. Então, em 2 horas, eu vou atender 120 pessoas. C de casa. Então, lembre, a parte de regra de 3, simples ou composto não faz diferença. O análise é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. E regra de sociedade. Exercite bastante, faça a repetição do exercício, lê novamente, repita, assista novamente a aula, veja, crie outra maneira diferente de resolver a questão. Exercite, ok? Um abração para todos e vamos em frente.